falar sobre a importância de a gente, a nossa empresa, o nosso negócio existir, né, como resposta no ambiente digital. E principalmente o que a gente precisa fazer para conseguir estar lá entre as respostas, né, que a marca seja citada, especialmente não ignorada. Mas quando a gente fala sobre inteligência artificial, invariavelmente a gente está conectado com uma questão que é tecnologia. Mas eu quero começar com um caso, reconheço que essa imagem é bastante impactante, do Ethan. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos. Essa é a mãe dele, a Casey Daniel. O filho dela começou a apresentar sintomas de enjoo, dor de cabeça, e ela, naturalmente, como uma boa mãe, levou a criança ao hospital. E o que aconteceu? A criança foi diagnosticada com gripe. Só que em 24 horas, o Ethan começou a ter outros sintomas, uma espécie de uma paralisia no corpo, começou a ter dificuldade para respirar, e em 24 horas ele precisou ser entubado. No hospital, ninguém conseguia descobrir qual era realmente a causa, né, desses efeitos no Ethan. E foi procurando no Google, que a mãe do Ethan encontrou o Dr. Jacques. O Dr. Jacques, ele publicou um artigo, esse artigo aqui, no Google, exatamente sobre uma síndrome muito rara que o filho dela sofria. E é uma síndrome que causa, né, impactos no cérebro e que só era resolvida através de cirurgia. A mãe do Ethan escreveu para o Dr. Jacques e o final disso foi que ele passou por uma cirurgia e 2 semanas depois ele teve alta. E o resumo disso tudo é que essa busca salvou uma vida, salvou a vida do Ethan, né? Qual que é o ponto principal e é a abertura aqui dessa palestra? A gente não está falando sobre tecnologia, a gente está falando sobre decisão. Quem procura e quem consegue emitir resposta e, acima de tudo, ser encontrado diante daquela avalanche, né? A gente vive uma obesidade de informação. E aí, a nossa jornada, ela antes funcionava como, né? A gente ia para o Google, era busca, tinha aquela relação de links azuis, o clique, a análise, a comparação, a decisão. Só que essa jornada, ela ficou muito menor, especialmente por conta da inteligência artificial. Hoje a gente faz a busca, tem a resposta da IA e a decisão. Por quê? A própria inteligência artificial, ela cruza dados, chega a conclusões, e aí a nossa decisão, ela acontece antes mesmo do clique. E aqui o que é importante, né? Essa sopa de letrinhas, eu imagino que nem todo mundo esteja tão familiarizado, né? Mas quando a gente fala de, ou vocês ouvem SEO, AIO, DIO, o SEO, né, a otimização dos mecanismos de busca, esse daqui é o formato que acho que a grande maioria aqui já está acostumada, né? Então, fiz aqui um exemplo, a Prosperidade Conteúdos, que é a agência da qual eu sou sócio fundador. Então, hub de conteúdo, né? Então, o Google traz aqui um conteúdo nosso que foi estrategicamente otimizado. Quando a gente fala sobre AIO, que é a otimização para mecanismos de resposta, o que a gente tem? Percebam que nessa primeira tela a gente está na versão tudo, e no modo IA, a resposta, no caso aqui, o próprio Google traz como um box, naquele resumo, e tem aquele mesmo conteúdo. E a parte de DIO, que é a otimização generativa para mecanismos de buscas, é quando a gente está na plataforma, nesse caso aqui é o ChatGPT, a pergunta é um pouco diferente, né? A pergunta foi, qual agência contratar no Brasil para transformar conteúdo em geração de demanda e pipeline? E aí o ChatGPT trouxe aqui como resposta a Prosperidade Conteúdos. Não é uma casualidade, né? Está relacionado, tem estratégia, e a ideia da nossa palestra é que vocês consigam ter um pouco mais de conhecimento ao sair daqui, né, em relação a como vocês chegaram. E aí o que acontece, né? Tem um desafio.
Em alguns casos, a gente percebe que algumas empresas, quando fazem um bom trabalho, apesar de ter crescido, por exemplo, em relação ao tráfego orgânico, a gente vê que o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, sobe também. O volume de leads, ele até evoluiu, mas a taxa de conversão ela está estagnada. E aí, o desafio que a gente tem, né, que é um novo risco, olhando para o marketing digital, é crescer o tráfego enquanto perde influência. E num diagnóstico aqui, pensando em 4 principais erros estruturais, né? Muitas vezes o que acontece? O conteúdo é fragmentado, ele está espalhado em canais que não conversam, não tem uma lógica, não tem estratégia. Falta profundidade, né? Que me perdoem os entusiastas de inteligência artificial, não sei vocês, mas às vezes eu saio com ansiedade de que quando a gente vê esses gurus falando que agora é rápido, fácil e barato, não existe mágica, né? Ok que a inteligência artificial pode de fato ajudar muito na produção de conteúdo, mas se não for feito um setup, a programação certa, o conteúdo vai ser raso. A ausência de uma arquitetura semântica, que é uma conversa um pouco mais de bit byte, mas conversar com a equipe de tecnologia, né, da empresa de vocês para poder analisar questões de tópicos, subtópicos, a relação entre os conteúdos e, por fim, a irrelevância para os modelos de linguagem. Então, entender se o site de vocês, o blog de vocês, tem dados estruturados, com dados, citações, a linguagem técnica adequada para que o conteúdo que vocês gerarem, de fato, for encontrado, né, para ser encaminhado como resposta da inteligência artificial. E aqui, pensando em 3 níveis de presença digital, começando o nível 1, né? Primeiro, a marca precisa existir. E aí, quando a empresa tem um site, está indexado, até aparecem alguns resultados. No nível 2, que é de ranqueamento, precisa ter alguma estratégia, né, algum raciocínio mais lógico para fazer com que esses conteúdos, o site, eles apareçam também nos mecanismos de busca. E o desafio 3, que é o que está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Por isso que a gente tem aqui, tem um painel, inclusive, para falar, né? um módulo todo para falar sobre inteligência artificial, que é ser citado. E aí, enquanto a gente tem muitas empresas, né, prestadores de serviço, inclusive, ainda disputando o ranqueamento na página 1 só do Google, não que isso seja fácil, né, mas a nossa vida ficou mais desafiadora, os verdadeiros estrategistas já disputam a resposta nas plataformas de IA. E aí, o que é importante? Quando a gente fala sobre otimização dos mecanismos de resposta, a gente tem 2 principais categorias. Owned Media, que é o que a marca fala sobre si, e Earned Media, né, que é o conquistado. Então, é o que os outros dizem sobre a sua marca. Aqui alguns exemplos, né? Então, Owned Media. A gente tem o site, o blog, páginas de produto, documentação, páginas comparativas, o esquema, né, que na verdade é o esquema que tem por trás do site, do blog, links internos entre as páginas, entre os conteúdos, as FAQs, né, que são perguntas e respostas frequentes, e Earned Media são listas, canais como Reddit, YouTube, páginas de parceiros, PR, né, relações públicas, o que os analistas fazem, podcasts, criadores. E um grande problema é quando há uma confusão desses dois. Faz um pouquinho de cada e às vezes faz mal, sem estratégia, sem intenção. E aqui a gente tem um checklist para uma aplicação imediata, né? Então, como que eu faço? Espera só um minutinho, deixa eu ver aqui. Opa. Agora sim, peraí. Aí. Então o checklist está dividido em 2 principais colunas. Uma em relação ao conteúdo atual e em relação à estratégia de IA. Então, meu site responde as perguntas de uma forma completa, meu conteúdo está conectado, eu cubro o tema por inteiro, né? Tem uma página para cada tema central do meu negócio. Eu uso dados próprios ou pesquisas originais de um conteúdo. Sobre IA,
eu já testei para ver como minha marca está sendo citada, como ela aparece nas plataformas, como meus concorrentes aparecem. Eu tenho um FAQ estruturado, a minha equipe conhece o conceito, né, de otimização dos mecanismos de busca. E aí, nesse próximo slide, tem um plano prático do que fazer nos próximos 90 dias. Então, a ideia é que vocês, de alguma forma, sintam-se à vontade, ainda que não tenham tanto traquejo, mas que sintam-se à vontade para aplicar, conversar com o time, a quem eventualmente tem um pouco mais de traquejo, né? Então, nos primeiros 30 dias, tem um diagnóstico, um mapeamento. Depois, entre o 31º, né, até os 60 dias, a construção de um hub de conteúdo e depois a medição e expansão. Quando chegar, né, aqui no final desse trimestre, é importante analisar, né, ter uma fotografia de zero de como começa o projeto, para que depois vocês consigam analisar o que de fato funcionou, o que precisa de ajuste. E aí, algumas ferramentas muito simples que estão à mão de vocês, né? As próprias plataformas. Como que essas plataformas estão referenciando minha marca? Poxa, minha marca não está aparecendo em nada. Vamos dar uma olhada entre os concorrentes? Se os concorrentes estão aparecendo, é natural analisar o que os concorrentes também estão fazendo. Sabe aquela frase do copia, mas não faz igual? É entender de fato o que está sendo feito, conversar com agentes de mercado, né? Aqui, enfim, é um ecossistema muito rico para ter esse tipo de troca. E aí, quais são os ganhos que a gente consegue, né, com a implementação disso tudo? O custo de aquisição de cliente, né? Há uma redução, então, para conseguir trazer mais cliente, é um custo mais baixo, você gera confiança de marca, então não é o Luiz Bernardo falando da prosperidade de conteúdos, é qualquer um de vocês, de nós, que vai fazer uma pesquisa, seja no Google ou nas plataformas de IA, o site, o conteúdo, ele está ali referenciado, teve previsibilidade, já que esse é um trabalho, importante frisar, de médio e longo prazo, diferentemente de mídia paga, né, em que a gente entra porco, sai linguiça, que a gente investe o dinheiro, a gente sabe quanto veio, ali de uma forma quase imediata, causal. Esse trabalho precisa realmente ali apertar o cinto, porque ele gera resultados a médio e longo prazo. E por fim, uma vantagem competitiva. A partir do momento em que a minha empresa, a empresa de vocês, o negócio de vocês está sendo referenciado, é aí que de fato vai gerar uma vantagem para o negócio de vocês. Só que eu não quero que ninguém saia daqui mais ansioso. Na verdade, acho que todo mundo está navegando por essas águas nada tranquilas de inteligência artificial. Todo mundo hoje, né, como o nosso colega Henrique falou, especialista em inteligência artificial, fuja para as montanhas, porque, de fato, tem muita coisa ainda sendo construída e a gente está aprendendo muita coisa junto. Portanto, o jogo ele se reiniciou, né? As posições conquistadas no Google ao longo dos últimos anos, até aqui um grande amigo, Felipe Bazon, também especialista em SEO. A gente sabe, né, os últimos 20 anos, a gente trabalhou de uma maneira que fazia muito sentido, continua fazendo, mas a inteligência artificial mudou, né, a questão do ranking de autoridade. Por falar em autoridade, né, ela está sendo reconstruída, então, ao contrário de anúncios, a autoridade ela é um ativo que ela é acumulável, a visibilidade ela pode ser projetada, né, então, com estratégia, arquitetura certa, é importante para poder posicionar as respostas que você tem a dar, como a gente viu no início da apresentação, que a gente falou da mãe do item, né, é importantíssimo que as respostas, independentemente do setor em que cada um de vocês trabalha, seja de fato descoberta pelo público. E o ponto principal, né? As marcas que entenderem isso agora, né, ano de 2026, vão ter de fato uma vantagem de 3 a 5 anos, aquelas que vão descobrir isso só em 2027, porque em qualquer outro
palco que vocês forem, boa parte dos conteúdos em que a gente absorve, as mudanças nunca ocorreram de uma maneira tão profunda e veloz quanto agora. Então, a orientação principal a gente precisa se mover para conseguir alcançar resultados. E aqui tem o meu contato, né, no LinkedIn. Esse daqui é o QR Code, caso vocês queiram ou precisam falar qualquer coisa a esse respeito. Se quiserem também a apresentação, né, fiquem à vontade. Vai ser um prazer conversar com vocês. Eu espero que, de alguma forma, o conteúdo mude, evidentemente para melhor, né, a forma de enxergar como navegar por esse universo digital, seja no Google, seja na inteligência artificial. Eu agradeço a vocês pelo prestígio da audiência. Bom evento a vocês. Obrigado.